A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula do Sistema Virtual, aqui do setor Mapim, né? Nós temos aqui como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, com a digníssima esposa irmã Luzia. Eu sou o presbítero irmão Claudino e vamos discorrer o conteúdo de um trimestre que está começando agora, no terceiro trimestre, que é a adoração, a santidade e serviço, né? Olha que coisa importante, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós vamos comentar sobre o livro de Levítico, uma parte introdutória, bem resumida, mas com bastante detalhe, para nós enriquecer a nossa vida espiritual. E o título da lição é Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Olha que coisa importante. E o texto áureo e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se afastará, como está em Levítico 26 e 11. E a verdade prática, a verdadeira adoração a Deus, ela compreende necessariamente ao nosso serviço voluntário, né, santo e amoroso ao seu reino. Olha que coisa importante. E nós vamos agora falar sobre a parte introdutória do livro de Levítico. Quando nós olhamos aqui no tópico 1 aqui do livro de Levítico, a parte sobre o livro, o autor é Moisés e o tema é santidade, ou seja, foi escrito há cerca de 1445 a 1405 a.C. E nós vemos aqui dentro do tópico 1 comentar sobre o livro de Levítico. Meus queridos e amados irmãos, Levítico está estreitamente ligado ao livro do Êxodo. Êxodo, ele registra como os israelitas foram libertos do Egito, receberam a lei de Deus e contribuíram para que o tabernáculo fosse o modelo exemplar dado por Deus. E termina como o santo vem habitar. Ou seja, quando nós olhamos para todo esse aspecto, o santo vai vir habitar no tabernáculo recém-construído, como está em Êxodo 40 e verso 34. Levítico, ele contém as leis que Deus deu a Moisés durante os 2 meses entre o término do templo e do tabernáculo, meus queridos irmãos. Como está em Êxodo no capítulo 40 e verso 17. A partir também lá do Monte Sinai, como está em Números no verso 10 e verso 11. Eu vejo aqui que o título de Levítico ele deriva-se não da Bíblia hebraica, mas da versão em grego e do latim também. Esse título ele poderia levar alguém a julgar que o livro tratava-se somente do sacerdócio levítico. O caso é diferente, irmãos, porque uma boa parte do livro relata-se, quer relacionar com todo o contexto de Israel. Levítico é o terceiro livro de Moisés. Mais de 50 vezes o livro declara que o seu conteúdo encerra as palavras e a revelação que Deus deu diretamente a Moisés para Israel. Ou seja, meus queridos, as quais Moisés ele reduziu a forma escrita. Jesus ele fez referência a um trecho de Levítico e atribuiu a autoria a Moisés. É o que está em Marcos, no capítulo 1 e do verso de número 44, em que a Bíblia nos fala assim. Meus queridos irmãos, só para ter noção, eu peço que vocês tenham lápis, tenham caneta. Alguns versículos eu vou ler e alguns eu vou simplesmente citar. Então fica atento para você fazer as suas anotações, tá certo? E quando nós olhamos aqui para Marcos 1 e 44, diz assim, e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote que oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir-lhe de testemunha. Então, olha que coisa interessante, meus queridos irmãos. Vemos aqui mais uma referência que Jesus faz menção. O apóstolo Paulo também refere-se a um outro trecho também ao afirmar e atribuir a Moisés. Ele escreve dizendo, em Romanos, no capítulo 10 e do verso de número 5, que diz assim, ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que faz essas coisas viverá por ela. Meus queridos, amados irmãos, os escritos que atribui Levítico
de um escritor sacerdotal da época muito posterior, rejeitam a autenticidade do testemunho bíblico, e também a gente podemos ver também na parte introdutória todo o êxito. E quando nós olhamos para o tópico de número 2 aqui, meus queridos, nós vemos aqui a razão do livro, o propósito. O Levítico foi escrito para instruir o israelita ou seus mediadores sacerdotais acerca do seu acesso a Deus pelo meio do sangue expiador, e para expor o padrão de vida santa que deve ser um povo escolhido de Deus. Então vemos aqui que o povo tinha que ser um povo separado, um povo escolhido, uma vida digna, separado de todo o mal e exclusivamente para Deus. E encontramos também, meus queridos irmãos, a visão de respeito de alguns assuntos importantíssimos dentro desse conteúdo que está proposto para nós durante essa semana. 2 temas mais importantes sobre o que está em Levítico, sobre a expiação, a santidade. Veja bem, meus queridos, os capítulo 1 até o verso 16 contém o provimento de Deus para a redenção do pecado e para desfazer a separação entre Deus e a humanidade. Em consequência do pecado, o substantivo expiação no hebraico, que é kapar, que ocorre cerca de 40 vezes em Levíticos, o seu significado básico é cobrir, prover uma cobertura, o sacrifício vicário do Antigo Testamento, e cobrir ou temporariamente o pecado mediante um sangue, como está em Hebreus no capítulo 10 do verso 4, até o dia em que Jesus morresse como um sacrifício perfeito para tirar o pecado do mundo, como está em João no capítulo 1 e verso 29. Interessante isso, meus queridos irmãos. E aí nós entendemos aqui, meus queridos irmãos, como que Jesus Cristo tira o pecado do mundo, sendo que tem tantos pecados hoje em dia. Ou seja, a partir de um dado momento que esse ser humano é justificado diante de Deus, este pecado ele é perdoado como se ele nunca tivesse pecado em toda a sua história da sua vida. Então, naquele dado momento, ele passa a ser justificado e nada o condena. Então, cumpre-se a palavra em João 1 e 29, dizendo que Jesus tira o pecado do mundo. O mundo é seres humanos na vida do ser humano, a partir do momento de um arrependimento, tá ok? Mas o sacerdote levítico, eles pronunciam o ministério de mediador, ou seja, o mediador de Cristo, como nos dias anuais aos seus dias de expiação. No capítulo 16, ele anuncia a crucificação. No capítulo 17, até o verso 27, apresenta uma série de normas e práticas pelas quais Deus chamava o seu povo à pureza e uma vida separada e santa. O mandamento reiterado por Deus é santo, porque santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Olha que coisa maravilhosa. Os termos hebraicos que significa santo ocorrem mais de 100 vezes no livro de Levítico, enquanto que aplicado ao ser humano falam de pureza e de obediência. A santidade é vista nas cerimônias, no capítulo 17 e na adoração. Mas quando nós olhamos para o capítulo 23 e 25, principalmente nos eventos da vida diária, no capítulo 18, do verso 22, Levítico termina com uma demonstração de Moisés, mas no capítulo 26, vejo com a construção a respeito dos votos especiais. Meus queridos, mas que coisa interessante é ver as características importantes de todo o conteúdo do livro de Levítico. Já terminando aqui essa parte, eu vejo que, puxando para o tópico 3, nós vemos aqui algumas coisas importantes. 4 características assinalam o livro de Levítico. Primeiro, revelação divina, no sentido da palavra direta da parte de Deus, e que é mais patente em Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Nada menos do que 38 vezes o livro de Levítico declara que apressadamente que o Senhor
falou a Moisés. Segundo, o livro da instrução que dá detalhes sobre diversos sacrifícios e a expiação vicária. Interessantíssimo, meus queridos irmãos. E terceiro, no capítulo 16, eu vejo aqui que o capítulo 16 é o principal da Bíblia em detalhamento sobre o dia da expiação. E o quarto aspecto levítico ressalta o fato de que o povo de Israel temia cumprir a sua vocação sacerdotal, vivendo em pureza em moral e espiritual, separada de todas as nações, em obediência a quem? Unicamente a Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando a gente vê aqui no tópico de número 3, a gente vê aqui, meus queridos, algumas características básicas do sacerdote, né? Olha que coisa interessante. É interessante, meus queridos, que algumas características básicas do sacerdote, ou seja, tomando entre os homens, o sumo sacerdote da antiga aliança era uma pessoa comum que, apesar de ser separada por Deus, era levado para o sacerdote as suas virtudes e defeitos. Ele não era tomado entre anjo ou espírito, mas era tomado entre homens, que é uma característica importante. E aí eu vejo que é constituído a favor dos homens. O sumo sacerdote não era eleito pelos seus pares e nem pelo povo geral. A sua investidura no cargo era por nomeação direta da parte de Deus. Hoje, há diversas formas utilizadas nas escolhas e consagrações de pastor. Porém, acima de tudo, é indispensável que o pastor seja constituído por Deus. Nas coisas concernentes a Deus, é claro, né? O sacerdote, se ele falava em nome de Deus, que concernia a sua expressa vontade. Por um outro lado, ele é um homem que intercedia por ele diante do Altíssimo. Em tudo, a missão sacerdotal era cuidar dos interesses de Deus em relação ao povo e do povo em relação a Deus. Era um mediador, era um representante do eterno Deus, que eram funções primordiais. De modo geral, meus queridos, as principais funções dos sacerdotes eram ensinar a lei de Deus e interceder pelo povo. Primeiro, oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Na antiga aliança, os oferentes não podiam dirigir-se diretamente a Deus. Trazia suas dádivas e ofertas e apresentavam ao sacerdote. Segundo os estudiosos do Antigo Testamento, os dons eram ofertas de cereais e os sacrifícios eram ofertas de sangue. No Novo Testamento, Jesus, o nosso sumo sacerdote, quanto à nossa salvação, ele foi tanto oferente como o próprio ofertante, vicário, que ofereceu-se a si mesmo por nós, compadecendo-se eternamente dos ignorantes. Eu vejo aqui, meus queridos, estou falando aqui sobre algumas características importantes do sacerdote. Meus queridos, o sumo sacerdote, ele deveria ter simpatia, capacidade para compartilhar as alegrias ou as tristezas das pessoas que lhe procuravam. Ao mesmo tempo, tinha que ter empatia e capacidade para se colocar na situação de outra pessoa. Só quem tem essas qualidades pode de fato ser um intercessor. Da mesma forma deve-se proceder os obreiros do Senhor no trato com os que erram por ignorância ou por fraqueza espiritual. E esta é uma das características importantes do sumo sacerdote. E comentando aqui, meus queridos, o tópico de número 3 da nossa lição. Que coisa maravilhosa, hein? Concluindo aqui, meus queridos irmãos, eu vejo que a diferença fundamental entre Cristo e Arão, Jesus, o nosso sacerdote perfeito, a lei previa a possibilidade de erro por parte do sacerdote, como está em Levítico 4:3. O próprio sumo sacerdote Arão, ele tinha orientação de Deus para oferecer sacrifício, não só pelo povo, mas como está em Levítico 16:15, mas por si próprio, em Levítico 16:11 e 14. Enquanto o sumo sacerdote do Antigo Testamento estava sujeito a pecar,
Jesus, ele nunca pecou, ele é perfeito, ele satisfez todas as condições para ser um sacrifício perfeito, fungido como rei, como filho, como está em Salmo 2, verso 7, o sacerdote eterno, como está em Salmo de número 110 e verso 4, foi enviado por Deus, como está em João, no capítulo 5 e verso 30, veio em nome do Pai, como está em João, no capítulo 5 e do verso 43, Jesus, ele não glorificou-se a si mesmo para fazer-se sumo sacerdote, mas como está no verso 6, mas ele exigiu todas essas qualificações e ele se enquadrou nesse requisito. Ou seja, ele deu a sua vida por todos nós, não simplesmente ofereceu-se a si mesmo, como está em Gálatas, no capítulo 1 do verso em diante. Aí, meus queridos, eu vejo que o escritor aos Hebreus faz referência a 2 textos bíblicos no livro de Salmos para demonstrar a característica especial do sacerdote, que não tem fim. Tu és meu filho, hoje te gerei, Salmo de números 2 e do verso 7. Tu és o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, como está em Salmo dos número 110 do verso 4, como já foi citado posteriormente aqui por mim. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma maravilhosa e até a próxima aula, se Deus nos permitir. E a próxima aula, meus queridos, vai falar sobre, olha aí, e vamos chegar lá no domingo, hein? A próxima aula vai falar sobre, que é a lição do número 2, a beleza e a glória do culto levítico. Isso aqui vai ser bênção para nós.